A Assembleia Legislativa vai discutir e votar no início de agosto mais um conjunto de projetos que fazem parte de uma espécie de pacote de propostas para a execução do PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. A dívida de Minas com o governo federal está em torno de 165 bilhões de reais. O PROPAG propõe o refinanciamento com prazo de 30 anos e a possibilidade de amortização do saldo devedor mediante o repasse à União de estatais mineiras e móveis. Agora, em julho, os deputados aprovaram um projeto que autoriza o Estado a repassar ao governo federal a CODENGE, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, e a CODEMIG, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado. No caso da CODEMIG, ela é considerada uma das principais e mais valiosas empresas estatais por causa da exploração que ela faz de nióbio. Para debater se Minas Gerais está no caminho certo para quitar a dívida bilionária com a União ou se existe outra alternativa, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o deputado estadual Cássio Soares, que é do PSD, líder do blog Minas em Frente, que integra a base do governador Romeu Zema na Assembleia. Bom dia, deputado. Obrigado pela presença. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia, amiga Bela. É uma satisfação estar com vocês. Bom dia, bem-vindo ao Palavra Aberta. Estamos recebendo também a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL. Ela faz parte do grupo de oposição na Assembleia Legislativa, que é o Democracia e Luta. Obrigada pela presença. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Kátia. Saudações aí também ao Eustáquio e a todo mundo que nos assiste e nos escuta. É muito bom estar aqui no Palavra Aberta. E um abraço para o Cássio Soares, que é um importante deputado, e vai ser muito bom esse debate. E começando com a senhora, deputada, a oposição já fez diversos questionamentos, diversas críticas, ponderações ao PROPAG, aos projetos, privatização ou não. Minas Gerais está no caminho certo ou não? O PROPAG é o caminho? Olha, eu vou dizer que pagar dívida nunca é bom. Mas quando a gente não paga, o que acontece? Ela se acumula. E o que o governador fez nos últimos anos foi não pagar a dívida. Então, ela aumentou em 45%. Uma dívida que já era um problema bilionário, gigantesco, se tornou um problema ainda maior, enquanto o governador defendia um regime de pagamento da dívida, que era o regime de recuperação fiscal, que não resolveria o problema. O deputado Cássio, na época, inclusive, participou da oposição ao regime de recuperação fiscal. Nós construímos, junto com o governo federal, junto com o senador Rodrigo Pacheco, o ministro Fernando Haddad, o PROPAG, que é uma proposta melhor para o pagamento da dívida, porque ela permite a gente zerar os juros das parcelas. Só que, para isso, a gente precisa dar uma parcela inicial de adesão. O PROPAG é um regime muito melhor do que o regime de recuperação fiscal em todos os cenários. Só que o governo tem jogado umas cascas de banana para a população escorregar, colocando aqui interesses privatistas, de dilapidação do patrimônio público, que não tem a ver com o PROPAG, mas tentando fazer essa oportunidade para colocar a sua agenda de privatizações em curso. O que a senhora está chamando de cascas de banana? Olha, a ideia de privatizar a Universidade Estadual de Minas Gerais e os seus imóveis, colocar uma lista, assim, escalafobética de imóveis que incluem sede de Tribunal de Justiça, até Escola Estadual Central, Hospital Risoleta Neves, em um pacote de imóveis que podem ser vendidos com 45% de desconto e corretagem privada, um saldão de imóveis do Zema. Também a ideia de que você precisa privatizar as nossas empresas estatais, em especial a CEMIG e a Copasa, que são estratégicas para garantir energia e água. Pelo contrário, o que o PROPAG fala é que investimentos em educação, em saneamento básico, em transição energética do Estado podem servir para o abatimento da dívida. Olha que maravilha! O governo está topando zerar os juros da dívida e ainda abater o pagamento de parcelas nos investimentos no próprio Estado, que a gente faça no próprio Estado para a melhoria da vida do povo mineiro. Então, eu vejo que o governo está interpretando muito mal esse PROPAG e tentando avançar com a agenda que ele quer desde o primeiro dia. Porque o governador falava, né, quando assumiu, quero acabar com a UENG, quero vender a Copasa, quero vender a CEMIG. E é o que ele está tentando fazer nesse 1 ano e meio de mandato que o resta. Deputado Cássio Soares, o senhor concorda que o governador está usando o PROPAG como um subterfúgio para a sua política de privatizações, por exemplo? Porque a gente sabe que o governador Romeu Zema defende a privatização de várias estatais. Não concordo, haja vista que a deputada Bela ela só se equivocou porque a UENG não está para ser privatizada. A proposta do governo de federalização é passar a UENG para controle do governo federal, o que não vai prosperar. Nós já sabemos disso, que o governo não deseja,
E também, por mais que haja essa proposta, nunca se investiu tanto na Universidade do Estado como nesse governo. Concursos públicos que foram realizados, transformando contratos administrativos precários em funcionários efetivos, reformas de unidades do interior, ampliação do programa de assistência estudantil. Inauguramos na semana passada, e esperei a Bela lá em Passo, do primeiro restaurante universitário com subsídio de 13 milhões de reais para a alimentação dos alunos. Então, ou seja, o governo está investindo e quer o fortalecimento da Universidade do Estado. Agora, é óbvio que quem tem uma dívida conforme o governo de Minas tem com a União, chega no momento em que você precisa resolver o problema. O Propag foi criado pelo Congresso Nacional sob a liderança do senador Rodrigo Pacheco, teve a concordância e a participação do governador Romeu Zema, do vice-governador Matheus, da oposição aqui na Assembleia, da participação fundamental do presidente Tadeu e nós, líderes. E o Propag foi criado para o tamanho do sapato de Minas Gerais. Por mais que seja um programa que atenda todos os demais estados devedores com a União, ele foi criado dentro daquilo que é possível para Minas. E aí, quando o senhor fala que foi criado para o tamanho, né, do sapato com o pé de Minas Gerais, usando aí essa metáfora, o senhor está querendo dizer o quê? É o tamanho da dívida e justifica incluir as empresas estatais nesse pacote todo? Exatamente, Kátia, que os 20% que Minas Gerais precisa abater da dívida vai dar aproximadamente aí 34, 35 bilhões de reais no abatimento imediato. Para que o Minas Gerais consiga atingir esse valor, nós não sabemos ainda a precificação do valor da Codemig, que é a companhia de Minas Gerais que explora o nióbio em Araxá. É uma companhia muito valiosa. Tomara que seja precificada no valor necessário para atingir esses 20%. Do contrário, a privatização da Copasa, valor da venda, ou então a federalização da companhia e de outras empresas estatais, também está sendo colocada na mesa como essa possibilidade de zerar os juros. Quando você lança essa perspectiva na linha do tempo futura, é muito vantagem para Minas Gerais poder reduzir, zerar os juros da dívida e ter capacidade de investimento futuro. Se hoje Minas Gerais não investe mais em estradas, não investe mais em escolas públicas, em saúde de qualidade dentro das unidades públicas de saúde, é porque não tem capacidade, porque está pagando juros de dívida, porque está com a circunstância fiscal muito comprometida. Deputado, só antes de eu estar aqui, eu passar a palavra de novo para a Bela Gonçalves, porque gerou muita polêmica nos últimos dias, está garantido que a UENG não vai ser repassada para o governo federal? Há um consenso dentro da Assembleia de que a UENG não é o melhor caminho para abatimento da dívida. E o governo federal também já demonstrou não ter interesse nesse movimento. Então, isso é pacificado de que nós vamos garantir a permanência da UENG sob gestão do governo do Estado de Minas Gerais. Agora, deputada Bela Gonçalves, dentro do papel da oposição, de fazer questionamentos ao governo, às ações do governo, a senhora falou aí que seria um subterfúgio do governador aderir ao Propag para privatizar, para a sua política de privatização, que outros ajustes a senhora acha que tem que ser feitos dentro do Propag, dentro desses projetos que a Assembleia vai votar, para que seja bom para Minas Gerais, que o governo federal concorde? Olha, eu discordo de várias questões que foram colocadas aqui pelo Cássio, sempre de forma muito respeitosa. A primeira coisa é que eu não acho que o Zema trabalhou e quis o Propag. Ele o tempo inteiro defendeu que a única alternativa para o Estado seria o regime de recuperação fiscal. E nesse momento em que a gente discute a possibilidade de quitar uma dívida com a União, ele abandonou o Estado, vive em viagens para defender o Bolsonaro na Paulista ou em viagens internacionais, está o tempo inteiro no TikTok, comendo casca de banana e fazendo ataques ao governo federal. Quando era o momento da gente buscar um diálogo produtivo para ajudar a resolver o problema do Estado para os próximos 30 anos. A segunda questão é que a ausência de investimento em estradas e na melhoria de serviços aqui do Estado não tem nada a ver com os juros da dívida. Porque vamos lembrar, dos anos em que o governador Zema esteve à frente, ele não pagou nem um centavo de juros da dívida. Ele começou a pagar no ano passado.
Porque esses anos todos, né, em que as estradas se deterioraram, em que o serviço de atenção à saúde se deteriorou, ele não pagou os juros da dívida e ainda recebeu recursos bilionários dos acordos de Brumadinho e agora vai receber do acordo do Rio Doce. Então não fez investimento porque não quis. Preferiu gastar o recurso público dando isenções bilionárias para empresários como o dono da Localiza. Vamos lembrar que hoje é um dia de luta. É um dia em que o Brasil discute a necessidade de taxar os bilionários. Sabe em quanto que está a isenção fiscal que o Estado de Minas Gerais dá por ano? Esse ano chegou em 22 bilhões de reais. Isso aumentou de uma forma estratosférica durante o governo Zema e não há qualquer transparência. 2 anos de isenção fiscal pagariam o que a dívida, essa entrada, essa amortização que nós precisamos para pagar a dívida pública. Eu acho, Eustáquio, que nós já aprovamos os projetos mais importantes para adesão ao Propag e que a gente não deveria avançar com os outros. Por quê? Nós já dissemos que o Estado de Minas Gerais e a Assembleia topa aderir ao Propag. Colocamos a possibilidade de pagar esse 20% de amortização da dívida com créditos tributários, com créditos previdenciários e colocamos a Codemig. O governo do estado tinha, no site da Codemig, uma avaliação de que os dividendos da empresa corresponderiam a 59 bilhões de reais. Esse documento, misteriosamente, desapareceu. Nesse ano, na discussão sobre o Propag, o documento que fala que a Codemig vale tanto dinheiro desapareceu do mapa do governo do estado. Parece, às vezes, que o governo não quer que seja avaliada a Codemig como suficiente para obter a autorização para privatizar geral. E aí eu discordo que o programa da UENG não seja de privatização. Todos os imóveis e prédios da UENG estão em um projeto de lei para serem vendidos com 45% de desconto. Se não é do interesse do governo, por que não arquiva esse projeto? Deputado Cássio Soares, a deputada Bela Gonçalves está dizendo que essas isenções que são dadas a grandes empresários e só elas já seriam suficientes, né, para poder zerar o valor da dívida de Minas. Queria que o senhor falasse sobre isso e também sobre outros pontos que ela trouxe aqui na argumentação. Isenções fiscais, elas são dadas por todos os estados e por todos os governos, inclusive pelo governo anterior ao governador Romeu Zema, de quem eu participei e ajudei a colaborar no apoio na Assembleia do governador Pimentel. Minas... Desculpa te interromper. E já há um valor... Já há uma estimativa sobre o valor da Codemig? Não, aí só para concluir a questão das isenções fiscais. Minas nunca atraiu tantos investimentos como está atraindo agora, né, gerando empregos. Nós estamos chegando perto de um pleno emprego em Minas Gerais. Então, assim, há esse questionamento das isenções fiscais, mas infelizmente a guerra fiscal no país acontece. Nós temos empresas que, se não receberem incentivos para se instalar em Minas Gerais, elas vão se instalar no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Pernambuco, seja onde for, né? Então, infelizmente, é a realidade nacional. Agora, a questão que nós estamos falando aqui da Codemig. Há um valor de perspectiva de precificação dela, entre 4 e 6 bilhões de dólares. Só que quem vai avaliar e precificar de forma oficial o valor da Codemig é o BNDES, que é um órgão ligado ao governo federal. Não adianta a gente fazer aqui conversa de boteco, Codemig vale tanto, Codemig... Também queremos, Bela, que a Codemig seja suficiente para poder abater os 20% que é imposto pelo Propag. Mas quem vai dizer isso é o BNDES através de uma avaliação oficial conduzida pelo governo federal. Só que isso não vai acontecer antes do prazo que nós temos na Assembleia. A Codemig pagaria só 20%? Não, a Codemig não. Nós precisamos, Minas Gerais, para ter acesso aos juros zerados da dívida, precisa abater inicialmente 20% da dívida, certo. Nós temos que alcançar aí em torno de 35 bilhões do abatimento. A Codemig pode valer isso? Pode, mas pode valer menos também. Nós não saberemos disso antes do prazo que nós temos dentro da Assembleia Legislativa. E para isso, nós precisamos entregar e autorizar o governo do Estado a incluir outros ativos para que a gente possa atingir esses 20%. Tudo isso vai significar muita vantagem para Minas Gerais. Deputado, o senhor está, antes de passar de novo a palavra para a deputada Bela Gonçalves, o senhor está vendo boa vontade do governo do Estado em avançar no Propag mesmo? Porque o Propag foi feito a várias mãos, com o Senado, com o governo federal, o governo de Minas, a Assembleia Legislativa, mas a gente vê críticas... Todos os esforços. A gente vê críticas do governo do Estado, do governador Romeu Zema e do vice Matheus Simões,
alguns pontos do Propag. Por exemplo, acusando o governo federal de postergar a avaliação dos valores das estatais, para prejudicar politicamente o governo de Minas. E a gente vê o governador Romeu Zema criticando muito o presidente Lula, muita gente falando, com vistas às eleições do ano que vem. Isso tudo não atrapalha, não? Eu acho que qualquer antecipação de processo eleitoral é maléfico para qualquer um dos entes federativos, seja para o Estado, para a União ou também para os municípios. Eu não concordo com uma antecipação do processo eleitoral. Agora nós temos que discutir o problema que Minas Gerais tem. Afinal, nós vamos passar, o Estado vai ficar. Vai chegar um dia que eu não serei deputado, que a Bela não será, que o governador não será governador, enfim. E o Estado vai ficar. E nós temos uma responsabilidade de entregar para Minas Gerais uma solução que seja efetiva para os anos vindouros. Então, para que isso aconteça, eu acho que todos têm que sentar à mesa, assim como eu vi, Bela, o governador sentando com o Rodrigo Pacheco por mais de um momento para discutir o Propag. Ele entendeu que naquele momento era melhor e deu manifestações públicas de que isso era melhor. Então, agora, o que a Assembleia tem que fazer é chegar no entendimento, é claro que acolhendo as manifestações diversas da oposição, mas entregar um texto que seja suficiente e razoável para Minas Gerais resolver o problema da dívida. Se o regime de recuperação fiscal não era bom, agora nós temos a possibilidade do Propag. Se nós não aderirmos ao Propag, dificilmente Minas terá uma terceira opção tão cedo. E aí quem pagaria o preço por isso é o cidadão e a cidadã que não teria acesso a bons serviços. E da parte do governo federal, a senhora que é aliada ao governo federal, o governo do presidente Lula, está havendo boa vontade do governo federal em avançar no Propag, em ajudar Minas Gerais a avançar para pagar essa dívida? E demonstrar interesse também nas empresas citadas? Com certeza. Eu acho que eu e o deputado Cássio Soares concordamos que hoje o governo federal tem sido uma mãe para o Estado. Construiu o Propag enquanto um sapato que coubesse no pé do Estado de Minas Gerais para, de fato, conseguir pagar a dívida. E mesmo com tantos ataques, com tanta baixaria, com o post do Zema, sabe, com Lula feito bebê reborn, o governo ainda tem feito. Não sei se vocês viram isso, ele postou na rede social dele uma foto dele segurando o Lula de bebê reborn no mesmo dia em que os secretários e o vice-governador iam para a Assembleia Legislativa para fazer a discussão com a Assembleia sobre a necessidade de aprovação dos projetos. Então, assim, eu vejo que o governo federal está, inclusive, muito paciente e muito benevolente com o Estado de Minas Gerais. Não por causa do governador, que caiu numa baixaria sem fim, antecipando o processo eleitoral, como o deputado Cássio disse, mas pelo povo de Minas. Sabe? O povo que precisa ter investimento em estrada, em saúde, em educação e que não merece continuar pagando juros da dívida. O Propag pensou, gente, que o investimento em saneamento básico, que hoje é feito principalmente pela Copasa, pode servir para abater juros da dívida. Então, trazer saneamento para uma comunidade pode ser entendido pelo governo federal enquanto abatimento da dívida, ao invés de pagar juros. Esse é um debate hoje nacional e internacional. O Brasil está hoje fazendo um debate para zerar o imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, está topando zerar os juros da dívida com o Estado de Minas Gerais e está sendo atacado por uma extrema-direita que hoje, aliada a Trump, está tentando taxar o Brasil em 50%. O que o governador fala sobre uma medida tão terrível, que pode fazer a economia brasileira sofrer muito e pessoas passarem fome? Ele comemora, fala: Trump está certo de taxar as empresas brasileiras em 50%. É lamentável. Eu gostaria que o Estado tivesse... eu gostaria de ser oposição de um governador como Cássio Soares, que é uma pessoa muito moderada, que tem respeito de todos os deputados, porque faz um debate sério. Mas, infelizmente, o governador hoje não faz um debate sério sobre Minas. Deputado Cássio Soares, para concluir o Palavra Aberta, na sua avaliação, o governo federal, a União, o governo federal, o governo Lula, está sendo generoso com Minas Gerais? Não, eu discordo só quando a Bela fala que foi o governo federal que fez o Propag. O Propag foi feito pelo Congresso Nacional, sob a liderança do senador Rodrigo Pacheco, com a participação da Assembleia, que foi convidada à mesa para ser discutido, e depois disso o governo federal... E depois disso o governo federal vetou certos pontos que eram fundamentais para que Minas Gerais tivesse um Propag mais atrativo ainda, né? Mas tudo bem, e eu concordo que nós temos que sentar à mesa, independente de cores partidárias, para que a gente possa resolver os problemas. A responsabilidade e não generosidade
ela tem que haver do governo federal. Não acho que seja uma generosidade. Quando o presidente Lula se candidatou, ele se colocou à disposição para ser uma pessoa do mais alto cargo da nação para poder ser responsável com o nosso Estado, né, com o país de forma geral. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, e já encerrando Palavra Aberta, eu gostaria que vocês fossem sucintos, mas talvez o mais importante, porque chega ao cidadão comum. O que o Propag significa para o cidadão comum em relação a serviços públicos? Começando com você, Bela. Eu acho que o Propag é a possibilidade da gente tirar uma faca no pescoço dos mineiros, que está há muito tempo impedindo investimentos em saúde, em educação, em estradas. E foi uma medida possível, porque hoje a gente tem um governo federal que olha para Minas Gerais. As suas palavras, Cássio, por favor. E aí eu pergunto, por exemplo, a possibilidade de melhorar as contas do Estado, voltar mais as atenções, por exemplo, para o servidor, dando reajustes melhores, atendendo mais as reivindicações, além, claro, do serviço público básico diário para a população. Claro, hoje a prestação de serviço ela se faz através de funcionários públicos, né? E o funcionalismo público estadual ele merece uma valorização que, infelizmente, hoje o Estado não tem essa capacidade de dar a valorização devida. O problema das estradas em Minas Gerais, que tem a maior malha viária do país, é outro problema. Os investimentos estão acontecendo, mas aquém do necessário e do ideal. Então, dessa forma, o Propag, nós vamos resolver um problema de saída de dinheiro dos cofres mineiros. Não saindo dinheiro para pagar dívida, sobrará dinheiro para a gente poder investir em educação, investir na educação dos nossos jovens e crianças, nas escolas estaduais, na nossa Universidade do Estado, que continuará tendo seus concursos públicos realizados, na saúde pública, enfim, em tudo aquilo. Então, da mesma maneira com que a atividade econômica atrai também novos impostos e cresce a arrecadação do Estado, nós temos que conter também o pagamento por parte do governo de Minas em dívida com a União. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui o Propag, que é o Programa de Pagamento da Dívida dos Estados com a União. Recebemos a deputada Bela Gonçalves, que é do PSOL. Ela faz parte do grupo da oposição na Assembleia Legislativa Democracia e Luta. Obrigada pela contribuição, deputada. Até a próxima. Obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Recebemos também o deputado estadual Cássio Soares, que é do PSD, líder do bloco Minas em Frente, que integra a base do governador Romeu Zema na Assembleia Legislativa. Deputado Cássio Soares, obrigado pela presença do senhor, um grande abraço. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado aqui no Jornal da Itatiaia. E você pode acompanhar também as nossas edições no canal da Itatiaia no YouTube e também nos canais de áudio.